A mente. Paz inverencial. Fala para vós Samael a um veor. Sede patriarcal do México. Dirijam-me novamente a vós, irmãos do movimento gnóstico de El Salvador. Quero que ponhais plena atenção nesta cátedra, cujo título será A Mente. Chegou a hora, meus caros irmãos, de compreender a necessidade de nos libertarmos da mente. Por aí, nos distintos recantos deste, nosso afligido mundo, existem realmente muitas organizações de tipo pseudo-esotérico e pseudo-ocultista, dedicadas a dar ensinamentos sobre a mente. O curioso e interessante de tudo isso, é que fazem muita propaganda a favor da mente, e isso é, naturalmente, muito grave. Todas as escolas de tipo mentalistas, digamos, querem que seus estudantes desenvolvam a força mental, que fortifiquem o poder mentalista, etc. E isso, naturalmente, deve nos convidar à reflexão. Se alguém estuda cuidadosamente muitos escritores modernos, poderá evidenciar, claramente, que estes, e perdoem-me a franqueza, quase não têm ideias próprias, limitando-me a transcrever, comentar, etc. Há autores que, praticamente, sem tese como se quebrassem a mente de um. Defendem em alguns capítulos por aí coisas terríveis, determinadas teorias, e em páginas subsequentes destroem, com veemência, o que antes defenderam, e escrevem antíteses muito bem documentadas, de maneira que ao ler uma obra dessas, o que fazem é pôr a trabalhar o intelecto, sem tirar realmente o conceito espiritual de nenhum autor. No fundo, o que se consegue é incrementar o batalhar das antíteses no intelecto, isso é tudo. No entanto, o que lhes consta, o que evidenciaram? O que experimentaram esses eruditos do intelectualismo? Nada, meus queridos irmãos, nada. Têm a mente atulhada de imensa informação, mas nada lhes consta, nada sabem, eis o grave: ignorância, ignorância e mais ignorância. Não somente existem os ignorantes analfabetos, também há ignorantes ilustrados e estes são duplamente ignorantes, não somente ignoram, mas além disso ignoram que ignoram. Não saber não é um delito, mas há pessoas que não somente não sabem, mas além disso, não sabem que não sabem. Essa é exatamente a situação dos ignorantes ilustrados, das grandes luminares do intelecto. De que serve alguém ter a mente atulhada, recheada de teorias que não lhe constam, que jamais experimentou? O importante, irmãos, é experimentar o real, isto somente é possível na ausência da mente. Quero que vós todos reflitam, uma a uma, em todas e cada uma de minhas palavras. Eu vejo que ninguém foi feliz com a mente. No mundo existem milhões de pessoas, nosso planeta realmente tem 3 bilhões de seres humanos, que raciocinam, que analisam, etc. E daí? A mente fez feliz algum deles? Ponham vós, irmãos, vossa mão direita sobre o coração, sincerese consigo mesmos e façam a seguinte pergunta: fui feliz com o meu raciocínio? A mente me fez ditoso? Se algum de vós foi feliz com a mente, pois, gostaria de ter a alta honra de conhecê-lo. Eu jamais em minha vida vi alguém que tenha alcançado a felicidade através dos raciocínios ou do intelecto, ou do processo do pensar. Tenho entendido que devemos esgotar, precisamente, o processo de pensar. Parece-me que o pensamento não resolve nada, absolutamente nada. Na prática pude evidenciar, até a saciedade, que aqueles que no movimento gnóstico se distinguiram por seus projetos, são os que menos realizaram, os que menos fizeram. Na prática pude verificar totalmente, integralmente, que aqueles que vivem de momento em momento são os que mais fazem. Se eu, por exemplo, tivesse esperado ter uns poucos dólares para poder fazer o movimento gnóstico, estou seguro de que jamais o teríamos feito. Todos sabem muito bem que eu nunca fui um homem rico. Comecei o movimento com uns poucos amigos, e no entanto, já veem vocês, o movimento cresceu e já abarca todo o hemisfério ocidental. Logo poderemos meter nossas obras nos Estados Unidos, e nosso movimento chegará a expandir-se mundialmente. Mas para isso não necessitei de projetos, meus caros irmãos, vivi de instante em instante, e isso é tudo. Nossos missionários saíram sem dinheiro a percorrer os distintos países da América, bateram em distintas portas e assim formaram grupos, e cada dia se expande esta grande obra. Aí não houveram projetos, mas fatos.
creio que se deve adiantar sempre ao processo do pensar. Estou a favor da filosofia da momentaneidade. Creio, sinceramente, na espontaneidade. Se alguém interroga deve adiantar-se ao processo pensativo e contestar espontaneamente, instantaneamente com aquilo que lhe saia do coração sincero, assim, pouco a pouco, se vai libertando de todo o processo do pensar. Apresentar-se a um problema na vida, não se deve tratar de resolvê-lo, melhor é dissolvê-lo. Um problema, realmente, é uma forma mental com dois polos, o positivo e o negativo. Tal forma flutua no entendimento com seu batalhar de antíteses polares, e é óbvio que vem constituir em nós preocupações e sofrimentos. Tratar de resolvê-los é tão absurdo quanto querer viver encerrado dentro de uma garrafa, pois, um problema é uma garrafa realmente, uma garrafa de tipo intelectivo. Aquele que está engarrafado em um problema, age e vive, e pensa em função de seu próprio engarrafamento. Ou seja, se autoenclaustra, vive dentro de um círculo vicioso, absurdo e não resolve nada. O pensamento nada resolve, melhor será esquecer o problema, se o esquecermos, se dissolve e isso é melhor, não é? Muitos me dirão, bom, se dissolve, e daí? Experimentem, meus caros irmãos. Normalmente as coisas não resultam como se as pensa, mas como são realmente. Os fatos acontecem porque tem que acontecer e o que há de se fazer se faz. Vou lhes dar exemplos concretos, porque parece que assim se entende melhor o que estou dizendo. Aqui, por exemplo, minha esposa sacerdotisa, em casa, preocupava-se no outro dia demais com aquilo de que há que pagar o aluguel, porque se não paga, te expulsam da casa. Preocupava-se com aquilo de que há que pagar as prestações. Claro que como não somos ricos, temos que comprar as coisas, pois, de forma fácil, pagando em mensalidades mais ou menos comodas, tudo isto lhe acarretava sofrimentos. Porque se aproximava já o tempo de tais pagamentos, e dinheiro não havia. Ela até se atormentava porque eu não me atormentava, vejam vocês esse contrassenso do senso comum, se aborrecia porque eu não me aborrecia, se molestava porque eu não me molestava. Sofria a pobre mulher, creio que até dores de cabeça lhe davam, vendo já perto a data dos terríveis pagamentos e eu tão tranquilo, sem me preocupar no mínimo com os tais pagamentos, encanta-me viver de instante em instante, de momento em momento, e sei que a mente nada resolve. No fim, chegavam as temíveis datas, normalmente no 1º ou 15 de cada mês, e então vinha o dinheiro para os pagos. Uma vez feito isto, uma vez saldadas nossas dívidas, dirigi-me a ela dizendo, bom, e o que ganhou você com a preocupação? Já estão os pagos, de que serviram suas preocupações? Pareceu-me que os centavos sobraram. É óbvio que ela não podia refutar isso, era tão exato, tinha que reconhecer que havia perdido energias tolamente. Assim pois, meus caros irmãos, eu não tratava de resolver problemas, gostava mais bem de dissolvê-los, ou para ser mais sincero, gosto de dissolvê-los, se dissolvem esquecendo-os. Poder-sei objetar-me, e isso é claro, dizendo-me, bom, e se não tivesse chegado a você o dinheiro para os tais pagos, em que teria ficado sua filosofia? Essa pergunta seria tremenda, não é? No entanto, não conseguiriam, os que assim me perguntassem, destruir, nem sequer por um instante, a filosofia da momentaneidade. Ao não vir o dinheiro para os tais pagos, e daí? Quando muito teria vendido os móveis da casa, ou teria me mudado para um quartinho humilde simples por aí e daí? Por isso teria morrido, ou teria se mudado à ordem do universo, ou teria sucumbido de fome ou de miséria. Não, meus caros irmãos, nada disso teria acontecido, simplesmente teria mudado de domicílio, isso é tudo. Talvez os credores me tivessem tirado os objetos que me deram, e daí? Como eu não me apego a esses objetos, porque o apego está formado por outro tipo de eus, isso é tudo. A mim me parece que, não é? Por que havemos de temer a vida? Por que havemos de temer a vida humilde, a vida simples? O medo é algo que há que abandonar, meus caros irmãos, se se quer viver, realmente, de acordo com a filosofia da momentaneidade. A mente para a única coisa que realmente serve é para torturar-nos a existência e nada mais. Quando se lê a tantos autores que há por aí, que exibem tão inumeráveis teorias, dá-se conta da ignorância em que eles vivem.
Expõem uma tese que aprenderam por aí, em alguma parte, depois, eles mesmos a destroem e põem outra. E em conclusão, o que acontece é que têm a mente cheia de informação livresca, mas nada sabem, nada experimentaram do real, e isso é muito doloroso. Tenho estado refletindo nestes dias, irmãos, muito, e dou-me conta cabal de que a mente, como instrumento de investigação, é demasiado pobre, digamos, perdoem-me o conceito, muito miserável. Há outros meios de informação mais ricos, meios de experimentação mais notáveis e maravilhosos. Precisase, meus caros irmãos, libertar a essência, a consciência, tirá-la de dentro do intelecto, extraí-la da mente para experimentar o real, a verdade. Precisamos domar a mente, amansá-la, digamos, como quem está amansando um potro selvagem, submetê-la, controlá-la, se é que realmente desejamos, muito sinceramente, libertar-nos dela, para experimentar aquilo que é a verdade. Vamos a fatos mais concretos. Por aí existe um autor, cujo nome não menciono, que fala sobre a Atlântida, sobre a famosa Atlântida. Até compartilha, por aí, conceitos dos russos, de que diz que esta renomada Atlântida foi, simplesmente, uma ilha, por aí, do Mediterrâneo, etc. Coisa completamente absurda, não é? Em que se baseia esse autor? Em repetir o que já disseram os russos. Isso é o que faz o intelecto, irmãos, repetir o que outros dizem. A mim não me parece, pois, que o intelecto seja um instrumento assim, muito eficiente para a investigação. Melhor seria, por exemplo, desengarrafar a essência através da meditação, ou seja, desengarrafar a consciência, tirá-la de dentro dessa gaiola dos conceitos intelectivos ou raciocinativos. A consciência desenvolvida, livre do processo de pensar. Quando irão as pessoas entender a necessidade de libertar-se do processo de pensar? Em que época, em que data? Observem vocês aos grandes diplomatas destes tempos, tratam mutuamente de enganar-se uns aos outros. Essas raposas da política, grandes embaixadores, delegados, grandes ministros, etc., etc., realmente não fazem senão tratar de enganar-se mutuamente. Como poderia haver paz universal dessa forma? Uns tratando de enganar a outros, creem vocês que assim poderiam realizar-se verdadeiros tratados de paz? Um diplomático acreditaria, por exemplo, em outros diplomatas? É mútua a desconfiança e esta provém da mente. Poderia estabelecer-se acaso a paz sobre a base da desconfiança mútua? É óbvio que não, meus caros irmãos, as raposas da política têm defraudado o mundo, isso é certo. Lumiares do intelecto, perversos que jogam com a mente. Quão doloroso é tudo isso! O mundo atualmente está governado por bribões do intelecto, isto é terrível. Vejam vocês a anarquia, o caos em que vive o mundo, cada mão se levanta contra cada mão, uns contra outros e todos contra todos, e podeis estar seguros que chegará o dia em que a Terceira Guerra Mundial acabará com todos. A reflexão, pois, nos indica a necessidade de acabar com o processo do pensar, para chegar a saber realmente. Quero que vós, meus caros irmãos salvadorenhos, pratiqueis a meditação de forma mais intensiva. Quando a mente está quieta realmente, não aquietada violentamente, repito, mas quieta, de forma espontânea e natural, quando a mente está em silêncio, não silenciada à força, amordaçada, porque então ela por dentro estaria gritando, não, repito, em silêncio de forma natural, então adivinhem o novo. Na meditação, meus caros irmãos, devemos em primeiro lugar colocar nosso corpo na forma mais cômoda. Alguns preferem meditar sentados, há quem prefira fazê-lo na postura oriental, outros preferem deitar-se no chão com as pernas e os braços abertos, na forma da estrela flamejante, que é, digamos, a forma de meditação para mestres, a forma superior, e cada qual, pois, pode escolher a posição que considere mais cômoda. Fechar logo os olhos para que nada das coisas do mundo nos distraia. E logo, observar nossa própria mente em ação, se um pensamento nos vem, estudá-lo, observá-lo cuidadosamente, compreendê-lo profundamente e logo esquecê-lo. Se uma recordação advém, há que fazer o mesmo, estudá-la, sopesá-la, medi-la, e esquecê-la depois de havê-la compreendido a fundo, integralmente, totalmente. Se um desejo qualquer vem, pois, bom, vamos estudar o desejo, aprofundá-lo, ver o que tem de real,
logo esquecê-lo. Cada pensamento, cada desejo, cada recordação, cada ideia, etc., 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 deve ser rigorosamente estudado, compreendido a fundo. Assim é como vamos conhecendo nosso ego, nosso eu, nosso mim mesmo, porque tudo isso que nos vem à mente quando tentamos meditar, tudo isso que tenta sabotar-nos o trabalho é nosso próprio ego, nossos próprios desejos. Porque nosso ego são nossos pensamentos, nossos desejos, nossas ideias, nossas apetências, nossos medos, nossos ódios, nossas invejas, nossos egoísmos, nossas luxúrias, nossos orgulhos, etc. Assim, pois, que em meditação vamos vendo que vai aparecendo, vamos vendo nosso próprio ego, o qual tem um princípio e tem um fim, é como um novelo de fio, por exemplo, tem seu princípio e tem seu fim. Assim é o ego, meus caros irmãos, tem um princípio e tem um fim. Uma vez que tenha concluído todo o filme, digamos, da tela, toda aquela procissão do eu, todo esse encadeamento de desejos, apetências, medos, recordações, ódios, etc., a mente fica, obviamente, quieta e no mais profundo silêncio. E então, é natural que a essência, a consciência que levamos dentro, se desengarrafa de entre a mente, se libera, e assim vimos a experimentar o real, aquilo que é a verdade, entendido? Que queremos saber, por exemplo, sobre a Atlântida, o que faremos? Primeiro há que levar a mente à quietude e ao silêncio, isso é claro, mas antes de haver começado toda a prática, teremos de orar, sim, à nossa Divina Mãe Kundalini, haver-lhe pedido a ela de todo o coração que nos leve à Atlântida, que queremos saber da Atlântida, depois nos sentamos para a prática. E uma vez que a mente está quieta e em silêncio, pois, é óbvio, meus caros irmãos, que então a Divina Mãe Kundalini nos levará à Atlântida e vamos vê-la, mas vamos vê-la em consciência, em essência, em espírito, não através do processo do pensar, através dos intelectualismos, que de nada servem. Através de simples teorias, não se consegue nada. Vamos vê-la tal qual é. Vamos reviver vidas que tivemos na Atlântida, existências passadas, esse sim é o modo de saber, não é? Eu, por minha parte, vou dizer-lhes algo. Quando quero investigar, por exemplo, sobre a Lemúria, o primeiro que faço, a meu modo, se a vocês lhes convém, pois sigam meu exemplo, eu lhes digo como faço deitone, pois, em minha cama muito tranquilamente, com a flamejante, braços e pernas abertas, corpo relaxado totalmente, fecho meus olhos físicos para que não me molestem as coisas do mundo exterior. Depois, me concentro em minha Divina Mãe Kundalini, digo-lhe, quero saber sobre tal coisa, por exemplo, sobre a Lemúria, um exemplo, não. Quero informação. Suplico e peço com verdadeiro amor, naturalmente, porque a mãe não se vai dirigir de forma ditatorial, esmola com escopeta como dizem por aí, não, mas com verdadeiro amor. O filho deve dirigir-se à sua mãe com amor. E depois da súplica, busco por minha mente quieta e em silêncio. Se alguma recordação me vem nesses momentos em que tento fazer a prática, pois, a compreendo, a analiso e a esqueço. Se surge qualquer desejo, qualquer ideia, pois faço o mesmo, compreender, analisar, compreender, discernir e esquecer, e ao fim a mente fica quieta. Uma vez quieta e no mais profundo silêncio, então minha consciência se desengarrafa, isso é óbvio. Sai de entre a mente e vou viver a Lemúria, e ver os fatos da Lemúria, e reviver existências que tive na Lemúria. Depois, saio já da meditação com toda a informação, a escrevo e a entrego a vocês em livros impressos, que tal? Como lhes parece meu sistema, meus caros irmãos? Façam ressoar estas fitas e muitas vezes, façam-nas ressoar e ouçam o ensinamento tal como lhes estou dando, mas ouçam-no, por favor, pratiquem, não basta somente receber a cátedra, há que levar o ensinamento à prática, entendido? O sistema, pois, de investigar com a consciência é melhor que investigar com o intelecto, mais sábio. Porque com a consciência experimentamos diretamente verdade, com o intelecto, o que experimentamos? Nada, meus caros irmãos, com o intelecto o único que conseguimos é amargurar a vida, encher a mente de teorias e mais teorias, isso é tudo. O que sai da consciência, repito, é reto. O que sai do intelecto, é difícil que seja reto, normalmente é torto. Isso pude verificar através da experiência.
No entanto, reconheço que cada qual é livre de pensar como queira. Quem quiser seguir meus ensinamentos, que os siga. Eu não estou tratando de exercer coerção sobre a mente de ninguém. Respeito o livre pensar de cada qual. Exponho sim, digo, é melhor libertar-nos do processo do intelecto. O grave é que as pessoas estão tão autoenganadas, que creem que toda ação deve nascer forçosamente da mente. Jamais fazem a vontade do Pai, nunca atuam com os ditames da consciência, não ouvem a consciência, preferem fazer as coisas com suas ideias mais ou menos tortas, ou disparatadas, de acordo com seus impulsos meramente intelectivos. Isso nos tem conduzido ao erro. Vejam o estado em que se encontra a humanidade. Se aprendemos a viver de acordo com os ditames da consciência, é óbvio que viveremos retamente e que não criaremos karma de nenhuma espécie. Mas se continuamos atuando de acordo com os impulsos intelectivos ou com os impulsos da mente, então nossas ações serão tortas, disparatadas, erradas. Isso temos podido refletir, compreender através da vida prática. Há que discutir um pouco com a mente quando esta não quer obedecer. Devemos dirigir-nos à mente, dizendo-lhe, por exemplo, mente, por que não me obedeces? Obedece-me. O que é o que tu queres, mente? Mais tarde, com o desenvolvimento das faculdades, a mente nos contestará como se fosse um sujeito completamente diferente. Nos dirá, eu quero isto, ou desejo tal outra coisa, ou simplesmente através de uma imagem representativa, através de qualquer representação intelectiva, nos mostrará o que ela quer. Então, poderemos nós dizer-lhe, o que tu estás desejando, mente, não serve, é falso, obedece-me. Eu sou tua consciência e tu deves obedecer-me, mente. Assim, pouco a pouco a vamos dominando, há que aprender a discutir com ela, tratá-la da mesma forma em que os tropeiros tratam um burrico que não quer obedecer. Tereis visto vós, irmãos, como tratam os amansadores de cavalos aos cavalos. Há vezes que até os repreendem, e assim devemos nós fazer com a mente, tratá-la como um burro ou um cavalo, como algo que deve aprender a obedecer. Não ser escravo da mente, porque se nós somos escravos da mente, vamos ao fracasso. Há um ponto muito delicado durante a meditação, muitas vezes quando se crê que chegou à quietude e ao silêncio da mente, não chegou ainda. Então deve escavar dentro, deve dizer à mente, mente, o que é o que passa? O que é o que estás desejando? Por que não estás quieta? Obedece-me, deves estar quieta. Às vezes, se vós tendes certo desenvolvimento de vossas faculdades superiores, podereis ver as representações da mente, que nesse instante contestará com tais ou quais cenas, dessa forma nos dirá o que é o que quer. Mas, precisamente, esse é o instante de saber responder-lhe, de saber tratar essa mente da mesma forma em que um tropeiro trataria um burrico que não quisesse obedecer, a um burrico que não quisesse estar quieto, e por último, esta ficaria quieta. A quietude e o silêncio, isso é o que se quer durante a meditação, precisamente isso. Porque quando a mente está quieta, quando a mente está em silêncio, advém o novo. Se credes que tendes chegado à quietude, e ainda não estáis experimentando nada, é porque não chegastes à quietude e ao silêncio. Se encontrais alguma pressão dentro de vossa mente, não aquele estado de natural espontaneidade, de natural atitude, é porque ainda não está quieta a mente nem em silêncio. Há que averiguar, então, por que não está quieta, por que não está em silêncio. Pode acontecer que tenha lutas terríveis, lá, em fundos submersos, em dobras muito profundas, desconhecidas para vós. Sim, não vos pareça estranho, fundos internos submersos ou infraconscientes da mente. Em tais fundos ou abismos intelectivos, também há lutas que muitas vezes não conhecemos, na região meramente superficial do raciocínio. Lutas que atam, que não permitem que a consciência escape, lutas que engarrafam a essência. Por isso, quando vos achardes nesse estado, apesar de crer que está a mente quieta e em silêncio, não surge o novo, é porque há amarras muito profundas do infraconsciente. Então há que interrogar a mente, mente, o que é o que desejas? Por que não estás quieta? A mente dará uma resposta, possivelmente com uma representação. Compreender tal representação, discerni-la e fazer ver à mente que essa representação, que essa ideia que ela tem,
que esse desejo que ela tem é absurdo. Há que discutir, nesse caso, com a mente, e fazê-la compreender que está no absurdo e que sua posição não tem uma base sólida, que o melhor que deve fazer é nos deixar quietos, não nos incomodar mais, não nos aborrecer. Mas há que compreender qual é esse desejo que a mente tem. Desejo, possivelmente, demasiado submerso. Há que compreendê-lo para poder destruí-lo, destruído, pois, vem a quietude e o silêncio da mente. E se não viesse, então o quê? É porque há algum outro desejo submerso, algum outro problema por aí, infraconsciente. Nesse caso há que repetir, há que discutir com a mente, há que interrogá-la para saber o que quer, há que fazê-la compreender que o que está desejando é absurdo, que nos deixe em paz, que não nos incomode. Assim, domando a mente, amansando-a como a um potro selvagem, ao fim chega o instante em que aprende a estar quieta e em silêncio, até que venha a libertação da essência, a libertação da consciência. Com a consciência livre, fora do terreno meramente intelectivo, pode experimentar, estudar, não digo somente Atlântida ou a Lemúria, mas até os dias e as noites cósmicas, pode aprofundar a história dos séculos, conhecer-se a si mesmo e conhecer aos demais, descobrir os mistérios da vida e da morte, experimentar os 7 segredos indizíveis, etc., etc., meus caros irmãos. Mais meditação, por favor, mais meditação, é o que vocês precisam. Em terceira câmara, no numisial, podese fazer meditação em grupo, e convém fazê-la para que todos recebam a força. E em casa há que trabalhar diariamente, diariamente em casa, meus caros irmãos, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Lembrem-se que a meditação é o pão do sábio, o pão nosso de cada dia, devemos praticá-la com intensidade, me compreendestes? Bom, meus caros irmãos, por hoje creio que já falei o suficiente. Agora vos convido a praticar a meditação, vos convido a estudar, vos convido a refletir os ensinamentos que através desta fita gravada vos dei. Paz inverencial.